Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais um capítulo da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vamos estar dando uma olhada na conversão de Saulo, mais conhecido como Paulo. Enfim, ali ele vai ser hoje assim como... hoje a gente tem muita referência ali em Atos, Romanos, enfim, muitas escritas ali por Paulo. Ele teve muita revelação do Senhor que ele vai transmitir para nós também através das Escrituras. Vale a pena a gente estar buscando esse conhecimento que o Senhor deu para Paulo e ele explanou para nós, para que nós também tivesse acesso ao que o Senhor Jesus revelou para ele também. Enfim, no começo a gente viu que ele devastava a igreja do Senhor, enfim, até ele se converter ao nosso Senhor Jesus. Mas então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9, ele vai falar bem assim, ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Enfim, ele já até estava se aliando com os sumos sacerdotes ali para estar tendo cartas para ir às sinagogas e prender ali pessoas que seguiam Cristo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Vale lembrar que ele estava perseguindo a igreja de Cristo, devastando. E quando ele tem essa revelação que Jesus fala: Por que você me persegue? Enfim, ele cai em êxtase e vê realmente que ele estava perseguindo o Senhor. Levante-se e entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos. Não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Enfim, dá para entender ali que Saulo caiu do cavalo, digamos no linguajar hoje. Aí ele caiu do cavalo, como está escrito também, e acabou reconhecendo Cristo Jesus. Enfim, vale lembrar, isso acontece com a maioria das pessoas que se convertem a Jesus no começo da vida, e é tudo de qualquer jeito, sabe que tem Deus, mas às vezes não sabe que tem um Cristo Jesus que leva até Deus. Enfim, nós sabemos hoje que o único caminho até Deus é por Cristo Jesus e não tem outro. Enfim, e Saulo caiu bem na mão de Cristo Jesus. E Cristo usou essa figura de Paulo, como ele era um homem assim que ia para frente, ia para cima, como a gente viu ali. Ele queria devastar os discípulos do Senhor, queria acabar com tudo, achando que estava fazendo um favor para Deus. Ele era bem instruído ali por Gamaliel, como a gente viu ali. Enfim, ele estava querendo de qualquer maneira ali estar fazendo um favor para Deus, mas enfim, na verdade ele estava perseguindo a igreja do Senhor. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Enfim, o Senhor agora já levanta também já mais um ali para estar indo ali e colocar as mãos sobre Saulo para que ele recupere a visão. E Ananias ali também teve uma revelação do Senhor e foi até Saulo. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento
escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como as escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as suas forças. Vale lembrar que essas escamas, quando se converte, é de todo mundo que cai. Antes que se converta, há umas escamas nos olhos que não conseguem enxergar o Senhor. Aqui a gente vê bem claramente com Saulo, que mais para frente o Senhor vai dar um nome para Paulo. Enfim, está bem claro isso, que ele não conseguia enxergar porque tinha umas escamas nos olhos dele. E ali as escamas caiu e ele começou a enxergar novamente e ver de outra forma ali o nosso Senhor Jesus e ver a Deus também de outra forma. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vale lembrar que no começo ali ele estava confundindo mesmo as pessoas. E nós também, na nossa conversão, no começo, a gente confunde muitas pessoas, porque você está mudando, digamos assim, da esquerda para a direita, cá entre nós, para estar seguindo Cristo, porque é só pelo lado direito que se segue Jesus. Enfim, e muitas pessoas a gente acaba confundindo as pessoas, como Paulo está fazendo aqui neste exato momento, como nós estamos lendo. Enfim, vale lembrar que para frente ele já vai estar convencendo. Enfim, no começo é tudo, digamos, é uma confusão, digamos assim, e confunde as pessoas. Enfim, os próprios familiares ficam confusos com a gente. Mas no decorrer daí da jornada a gente vai estar conseguindo, como o próprio Paulo aí já está confirmando a palavra do nosso Senhor. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto atrás de uma abertura numa muralha. Enfim, aí ele já começou a ser perseguido também pelo nome de Jesus. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos, ele contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele lhe havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samária. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números, vivendo no temor do Senhor. Enfim, a igreja estava em paz e estava crescendo em números, como a gente viu. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado, fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lídia e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Enfim, através ali de um milagre, muitas pessoas também se converteram ao Senhor naquela situação. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope,
E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou a viúva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, como um curtidor de couro chamado Simão. Enfim, vale lembrar que Pedro também, em nome de Jesus, ali ele invocou e ressuscitou também uma mulher, assim como um paralítico ali foi curado. Enfim, dá para a gente entender assim, o contexto, como Pedro ali, depois que se converte realmente ao Senhor, ele deixa de pescar no mar, como que o Senhor já transborda aí de graça na vida dele, que até a sombra dele curava pessoas. Enfim, depois que ele tomou uma atitude e se converteu realmente ao Senhor, e o Espírito Santo veio repousar para ele, e ele viu que o nome de Cristo tem poder para curar, aí começa aí o ministério de Pedro também, como a gente vê aí, ressuscitando mortos, convertendo muitas pessoas aí a Cristo Jesus. Enfim, foi um homem muito usado pelo nosso Senhor Jesus, o tal do Pedro. Enfim, ele era um homem muito afoito, falava às vezes umas besteiras, mas sempre era sincero perante o Senhor. Enfim, Judas comia no mesmo prato do Senhor e acabou ali traindo o Senhor, enfim, entregando ele aos sumos sacerdotes, enfim, como a gente sabe. Então, às vezes a gente se baseia assim, as pessoas meio quietinhas, meio do lado e tal, mas enfim, tem pessoas também que são afoitas, que falam a verdade, são sinceras, e é desses que o Senhor procura também. A sinceridade abre muitos caminhos para as pessoas, principalmente para os cristãos. Enfim, o Senhor gosta de pessoas sinceras também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!